Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, essa aqui é a nossa aula 9 para o concurso da Prefeitura de Cabo Frio ao cargo de Guarda Marítima e Ambiental. Primeiro vamos conversar um pouquinho aqui, pessoal. Ótima notícias, as provas foram remarcadas. Provas 11 de julho. O que isso significa? Mais tempo para estudar. Então, vamos pegar fundo, tá? Aqui a gente vai tentar trabalhar todos os pontos do seu edital na parte de conhecimentos específicos, tá? Então, aqui, ó, vamos falar como funciona o nosso curso. O pessoal está perguntando muito. Bem, as aulas são gratuitas aqui no canal do YouTube. Nosso material ele abrange somente a parte de conhecimentos específicos, ou seja, 20 questões da sua prova, 50% da sua prova. O material ele é PDF, gente, ele será composto de toda a parte específica com diversas questões, tá? Então, é a apostila com a matéria, é o caderno de questões, 14 simulados, tá? E o planejamento de estudos, que agora ele pode ser feito mais de 3 vezes, tá? Então, você consegue bater o edital mais de 3 vezes até a data da sua prova, um estudo de qualidade. Então, comprando o material, você vai ter direito a 14 simulados. Nós estávamos enviando ele semanalmente, mas agora assim que você já compra, ele será enviado para você, tá? Então, você pode fazer conforme você vai se adequando aos estudos até a data da prova, ou seja, até lá, mais de 500 questões. Vocês podem fazer, refazer, tá bom? E o valor do caderno de questões simulados, a apostila e o planejamento de estudo está por R$ 89,90. Vou deixar 2 links aqui na descrição do vídeo. Um é todo esse conteúdo por R$ 89,90 e o outro de R$ 39,90. Só o caderno de questões. Não tem direito ao simulado, tá? Então, vamos começar a nossa aula. Bem, hoje a gente vai tratar sobre a Lei 9.537, de 11 de dezembro de 97. Que lei é essa? Dispõe sobre a segurança do tráfego aquaviário em águas sob jurisdição nacional e dá outras providências, tá? Então, a gente vai tratar dessa lei aqui hoje. Serão 2 vídeos, esse é a parte 1 e teremos também a parte 2. Então, vamos começar. Artigo 1º. A segurança da navegação nas águas sob jurisdição nacional rege-se por esta lei. Lei 9.537. As embarcações brasileiras, gente, muito importante aqui, ó, exceto as de guerras, ou seja, as de guerras não entram aqui. Então, as embarcações brasileiras, os tripulantes dessas embarcações brasileiras, os profissionais não tripulantes, os passageiros nelas embarcados, ainda que fora das águas sob jurisdição nacional, continuam sujeitos ao previsto nessa lei, respeitadas em águas estrangeiras a soberania do Estado costeiro. Então, essa lei rege todas as embarcações, exceto as de guerra. As embarcações estrangeiras e as aeronaves na superfície das águas sob jurisdição nacional estão sujeitas no que couber ao previsto nessa lei. Então, o artigo 2º, ele vai trazer vários conceitos. O que é amador, aquaviário, armador, que ó, amador, armador, o conceito de comandante. Então, assim, ó, esse artigo 2º, a gente vai tratar os principais pontos que vocês precisam saber. Por quê? A prova é uma prova que é de âmbito municipal. E então, tem coisas que cabem a gente saber, tem coisas que não necessitam. Então, a gente vai tentar pegar os principais pontos, tá? Aconselho vocês a lerem tudo, mas aqui a gente vai tratar assim, aqueles que acho que seriam mais importantes. Para os efeitos dessa lei, ficam estabelecidos os seguintes conceitos e definições. Armador, todo aquele com habilitação certificada pela autoridade marítima para operar embarcações de esporte e recreio. Amador é de esporte e recreio em caráter não profissional. Ele é uma pessoa amadora. Não exerce aquilo como trabalho profissionalmente. É por esporte, por lazer, tá? O aquaviário é todo aquele com habilitação certificada pela autoridade marítima para operar embarcações em caráter profissional. Então, o amador não profissional e o aquaviário em caráter profissional. O armador, então R aqui, ó. Pessoa física ou jurídica que em seu nome, sob sua responsabilidade, apresta a embarcação com fins comerciais, pondo ou não a navegar por sua conta.
O comandante, muito importante a gente saber que ele também é denominado mestre, arrais ou patrão. Esse todo é o comandante. Ele é o tripulante responsável pela operação e manutenção da embarcação em condições de segurança, extensivas à carga aos tripulantes e as demais pessoas, separou aqui, e demais pessoas a bordo. Ele é o responsável pela operação e manutenção da embarcação. O que é uma embarcação? Qualquer construção, inclusive as plataformas flutuantes, e quando rebocada, as fixas, sujeita à inscrição na autoridade marítima e suscetível de se locomover na água por meios próprios ou não, transportando pessoas ou cargas. Inscrição da embarcação é o cadastramento na autoridade marítima com atribuição do nome e do número de inscrição e expedição do respectivo documento de inscrição. Vamos lá, inspeção naval. É a atividade de cunho administrativo que consiste na fiscalização do cumprimento dessa lei, das normas e regulamentos dela decorrente, e dos atos e resoluções internacionais ratificados pelo Brasil, no que se refere exclusivamente à salvaguarda da vida humana e à segurança da navegação, no mar aberto e em hidrovias interiores, e a prevenção da poluição ambiental por parte de embarcações, plataformas fixas ou suas instalações de apoio. O que é uma instalação de apoio? A instalação ou equipamento localizado nas águas de apoio à execução das atividades nas plataformas ou terminais de movimentação de cargas. O que é lotação? Quantidade máxima de pessoas autorizadas a embarcar. O que é margem das águas? As bordas dos terrenos onde as águas tocam em regime de cheia normal sem transbordar ou de pré-mar de cisígia. Navegação em mar aberto. É realizada em águas marítimas consideradas desabrigadas. Navegação interior é realizada em hidrovias interiores, assim considerados rios, lagos, canais, lagoas, baías, angras, enseadas e áreas marítimas consideradas abrigadas. Passageiro é todo aquele que, não fazendo parte da tripulação nem sendo profissional não tripulante, prestando serviço profissional a bordo, ele é transportado pela embarcação. Plataforma é a instalação ou estrutura fixa ou flutuante destinada às atividades direta ou indiretamente relacionadas com a pesquisa, exploração e exploração dos recursos oriundos do leito das águas interiores e o subsolo ou do mar, inclusive da plataforma continental e seu subsolo. Quem é o prático? É o aquaviário não tripulante que presta serviço de praticagem embarcado. Profissional não tripulante é todo aquele que, sem exercer atribuições diretamente ligadas à operação da embarcação, presta serviços eventuais a bordo. Proprietário é a pessoa física ou jurídica em nome de quem a propriedade da embarcação é inscrita na autoridade marítima e que, quando legalmente exigido, no tribunal marítimo. Registro de propriedade da embarcação é o registro no tribunal marítimo com a expedição da provisão de registro da propriedade marítima. Tripulação de segurança. Quantidade mínima de tripulantes necessária a operar com segurança a embarcação. Tripulante é o aquaviário, o amador, que exerce funções embarcado na operação de embarcação. E vistoria é a ação técnico-administrativa, eventual ou periódica, pela qual é verificado o cumprimento de requisitos estabelecidos em normas nacionais e internacionais referentes à prevenção da poluição ambiental e as condições de segurança e habilidade de embarcações e a habitabilidade de embarcações e plataformas. Então, a gente viu aqui, gente, diversos conceitos que eu aconselho vocês a lerem bem este artigo. Alguns deles, com certeza, pode estar na sua prova. Vamos resolver algumas questões aqui, tá? Questão 1, questões que estão nos seus materiais. Sobre a Lei 9537, de 11 de dezembro de 97, que dispõe sobre a segurança do tráfego aquaviário em águas sob jurisdição nacional, marque a alternativa correta. Todo aquele com habilitação certificada pela autoridade marítima para operar embarcações de esporte e recreio em caráter não profissional. Então, a gente sabe que o comandante não é. O aquaviário também não. Gente, a gente está falando aqui do amador. Vamos ver aqui? Artigo 2º, para os efeitos dessa lei, fica estabelecidos os seguintes conceitos. Amador, todo aquele com habilitação certificada pela autoridade marítima para operar embarcações de esporte e recreio em caráter não profissional. A gente está tratando aqui do amador. Gabarito letra C. Questão 2. Vamos lá.
Quem é? Todo aquele com habilitação certificada pela autoridade marítima para operar embarcações em caráter profissional. Quem é essa pessoa que a gente está falando? Vamos lá? A gente está falando aqui, gente, do aquaviário. Eu estou passando reto aqui porque esses conceitos aqui vocês vão ter que ler e reler, tá? Então, assim, vocês vão um pouco na maldade e vocês vão vendo, relendo os artigos para vocês estarem guardando estes conceitos, tá? Então, aqui a gente está falando do aquaviário, que é todo aquele com habilitação certificada pela autoridade marítima para operar embarcações em caráter profissional. Gabarito letra B. Questão 3. Vamos lá. Quem é aquele tripulante responsável pela operação e manutenção da embarcação em condições de segurança extensivas à carga, aos tripulantes e às demais pessoas a bordo? Quem que é esse? Claro que a gente está falando aqui do comandante, também conhecido e denominado mestre arraiz ou patrão, tá bom? Gabarito letra... Desculpa, tá letra B, mas o gabarito aqui é letra A, tá? Então vamos lá. Vamos marcar a alternativa correta, vamos preencher as lacunas aqui, tá? As embarcações brasileiras, exceto as de... O que a gente falou? Exceto as de guerra. Então, aqui continua. B continua, C continua, então a gente já corta a letra D. Tá? As embarcações brasileiras, exceto as de guerra, os tripulantes, os profissionais não tripulantes e os passageiros. Então, aqui a gente já corta a letra A. Nelas embarcados, ainda que fora de água sob jurisdição nacional, continuam sujeitos ao previsto nessa lei, respeitadas em águas nacionais ou estrangeiras. A gente falou nacional aqui, gente, então só pode ser estrangeiras. A soberania do Estado costeiro. Isso tá onde? Artigo 1º, parágrafo 1º, tá bom? Nosso gabarito, letra C. Então, aqui agora a gente vai continuar com o artigo. Gente, a gente vai aqui para o artigo 3º. Cabe à autoridade marítima promover a implementação e execução desta lei com o propósito de assegurar a salvaguarda da vida humana no mar e a segurança da navegação no mar aberto e hidrovias interiores e a prevenção da poluição ambiental por parte de embarcações, plataformas ou suas instalações de apoio. Parágrafo único. No exterior, a autoridade diplomática representa a autoridade marítima no que for pertinente a esta lei. São atribuições da autoridade marítima. Elaborar normas para. Pessoal, habilitação e cadastros aquaviários e amadores, tráfego e permanência das embarcações nas águas sob jurisdição nacional, bem como sua entrada e saída dos portos, atracadouros, fundeadouros e marinas, realização de inspeção navais e vistorias, arqueação, determinação da borda livre, lotação, identificação e classificação das embarcações, inscrição das embarcações e fiscalização do registro de propriedade, cerimonial e uso dos uniformes a bordo das embarcações nacional, registro e certificado de helipontos das embarcações e plataformas com vistas à homologação por parte do órgão competente, execução de obras, dragagens, pesquisa e lavras de minerais sobre e as margens das águas sob jurisdição nacional, no que concerne ao ordenamento do espaço aquaviário e a segurança da navegação sem prejuízo das obrigações frente aos demais órgãos competentes. Cadastramento e funcionamento das marinas, clubes e entidades desportivas náuticas no que diz respeito à salvaguarda da vida humana e à segurança da navegação no mar aberto e em hidrovias interiores, cadastramento de empresas de navegação, peritos e sociedades classificadoras, estabelecimento e funcionamento de sinais e auxílios de navegação, aplicação da penalidade pelo comandante. Regulamentar o serviço de praticagem, estabelecer as zonas de praticagem em que a utilização do serviço é obrigatória e especificar as embarcações dispensadas do serviço, determinar a tripulação da segurança das embarcações, assegurar às partes interessadas o direito de interpor recurso quando discordarem da quantidade fixada. Então, continuando. Determinar os equipamentos e acessórios que devem ser homologados para uso a bordo das embarcações
e plataformas estabelecer os requisitos para homologação, estabelecer a dotação mínima de equipamentos e acessórios da segurança para embarcações e plataformas, estabelecer os limites da navegação interior, estabelecer os requisitos referentes às condições de segurança e habitabilidade para a prevenção da poluição por parte de embarcações, plataformas ou suas instalações de apoio, definir áreas marítimas interiores para construir refúgios provisórios onde as embarcações possam fundear ou varar para execução de reparos, executar a inspeção naval, executar vistorias diretamente ou por intermédio de delegação a entidades especializadas. Artigo 4º-A. Sem prejuízo das normas adicionais expedidas pela autoridade marítima, é obrigatório o uso de proteção no motor, eixo e quaisquer outras partes móveis das embarcações que possam promover riscos à integridade física dos passageiros e da tripulação. O tráfico de embarcação sem cumprimento desse dispositivo, ele está sujeito ao infrator às medidas administrativas, tá? Em caso de reincidência, a penalidade da multa será multiplicada por 3. A aplicação das medidas administrativas e das penalidades previstas nesse artigo não exime o infrator da devida responsabilização na esfera civil e criminal. A embarcação estrangeira submetida à inspeção naval que apresente irregularidades na documentação ou condições operacionais precárias, representando ameaça de danos ao meio ambiente, à tripulação, a terceiros ou à segurança do tráfego aquaviário pode ser ordenada a... O que pode acontecer se ela não estiver cumprindo os requisitos necessários? Não entrar no porto, não sair do porto, sair das águas jurisdicionais, arribar em porto nacional. A autoridade marítima poderá delegar aos municípios... Gente, artigo 6º aqui, ó. Esse é o artigo da sua prova. A autoridade marítima poderá delegar aos municípios a fiscalização do tráfego de embarcações que ponham em risco a integridade física de qualquer pessoa nas áreas adjacentes às praias que sejam marítimas, fluviais ou lacustre. Artigo da sua prova. Do pessoal, artigo 7º. Os aquaviários devem possuir o nível de habilitação estabelecido pela autoridade marítima para o exercício de cargos e funções a bordo das embarcações. O embarque e desembarque do tripulante submete-se às regras do seu contrato de trabalho. Aí compete ao comandante. Vou deixar aqui, tá? Para vocês lerem todas as competências do comandante, tá? Artigo 9º. Todas as pessoas a bordo estão sujeitos à autoridade do comandante. O comandante, no exercício de suas funções e para garantia da segurança das pessoas da embarcação e da carga transportada, pode. O que o comandante pode fazer? Impor sanções disciplinares previstas na legislação pertinente, ordenar o desembarque de qualquer pessoa, ordenar a detenção de pessoa em camarote ou alojamento, se necessário, com algemas, quando imprescindível para a manutenção da integridade física de terceiros da embarcação ou da carga, determinar o alijamento da carga. O comandante, no caso de impedimento, é substituído por outro tripulante segundo a precedência hierárquica, estabelecida pela autoridade marítima dos cargos e funções a bordo das embarcações. Do serviço de praticagem. O serviço de praticagem consiste no conjunto de atividades profissionais de assessoria ao comandante, requeridas por força de peculiaridades locais que dificultem a livre e segura movimentação da embarcação. O serviço de praticagem será executado por práticos devidamente habilitados, individualmente organizados em associações ou contratados por empresas. A inscrição de aquaviários como práticos obedecerá aos requisitos estabelecidos pela autoridade marítima, sendo concedida especificamente para cada zona de praticagem após aprovação, exame e estágio de qualificação. A manutenção da habilitação do prático depende de cumprimento da frequência mínima de manobras estabelecidas pela autoridade marítima. É assegurado a todo prático, na forma prevista, o livre exercício do serviço de praticagem. A autoridade marítima pode habilitar comandantes de navios de bandeira brasileira a conduzir a embarcação sob seu comando no interior de zona de praticagem específica ou em parte dela, os quais serão considerados como práticos nessa situação exclusiva. O serviço de praticagem, considerando atividade essencial, deve estar permanentemente disponível na zona de praticagem estabelecida. Para assegurar o disposto nesse artigo, a autoridade marítima poderá estabelecer o número de práticos necessário para cada zona,
Fixar o preço de serviço de zona de praticagem. Requisitar os serviços dos práticos. O prático não pode recusar-se à prestação de serviço de praticagem sob pena de suspensão do certificado de habilitação ou, em caso de reincidência, cancelamento deste. Das medidas administrativas. A autoridade marítima pode adotar as seguintes medidas administrativas: apreensão do certificado de habilitação, retirada do tráfego ou impedimento de saída das embarcações, reparo, embargo da construção, reparo ou alteração das características da embarcação, embargo da obra, embargo de atividade de mineração e de benfeitorias realizadas. A imposição das medidas administrativas não elide as penalidades previstas nessa lei, possuindo caráter complementar a elas. As medidas administrativas serão suspensas tão logo sanados os motivos que as ensejaram ser impostas. A embarcação apreendida deve ser recolhida ao local determinado pela autoridade marítima. A autoridade marítima designará responsável pela guarda de embarcação apreendida, o qual poderá ser seu proprietário, armador ou preposto. A irregularidade determinante da apreensão deve ser sanada no prazo de 90 dias, sob pena da embarcação ser leiloada ou incorporada aos bens da União. O proprietário, armador ou preposto responde nessa ordem perante a autoridade marítima pelas despesas relativas ao recolhimento e guarda da embarcação apreendida. Os danos causados aos sinais náuticos sujeitam o causador a repará-los ou indenizar as despesas de quem executar o reparo, independente da penalidade prevista. A autoridade marítima sustará o andamento de qualquer documento ou ato administrativo de interesse de quem estiver em débito decorrente de infração desta lei até ser quitada. O procedimento para aplicação das medidas administrativas obedecerá ao disposto no capítulo 5º. Parágrafo único. Para salvaguarda da vida humana e segurança da navegação, a autoridade marítima poderá aplicar as medidas administrativas liminarmente. Então vamos lá, vamos mais a algumas questões. Gente, essa lei eu passei ela mais numa leitura mesmo. Vocês têm que ler, reler, tá? Creio que a maioria dessas questões vão ser tiradas da própria lei. Será a letra da lei, não será a jurisprudência. Então, assim, leiam e releiam, tá bom? Então, vamos lá. Questão 5, tratando, né, sobre a lei que a gente está estudando agora, a Lei 9.537, que dispõe sobre a segurança do tráfego aquaviário. Vamos lá. A autoridade marítima poderá adotar as seguintes medidas administrativas. Poderá apreender o certificado de habilitação? Poderá. Apreensão, retirada do tráfego ou impedimentos da saída da embarcação? Pode também. Embargo da construção, reparo ou alteração das características da embarcação? Correto. Pode embargar a obra? Claro. Embargo da atividade de mineração e de benfeitorias realizadas? Com certeza. Então a gente sabe o quê? Aqui, gente, todas estão corretas. Qual que é esse artigo? Esse é o artigo 16, letra da lei. Então, nosso gabarito aqui, letra D. Questão 6. Tá pedindo aqui, ó, para marcar o quê? Incorreta. Então, vamos lá. Cabe à autoridade marítima promover a implementação e execução desta lei, com o propósito de assegurar a salvaguarda da vida humana e segurança da navegação no mar aberto, ok, hidrovias interiores, ok, e a prevenção da poluição ambiental por parte de embarcações, plataformas ou suas instalações de apoio. Ok. Tá certo. Sem prejuízo das normas adicionais expedidas pela autoridade marítima, não é... Muita atenção quando tiver isso, ó. Não é obrigatório o uso de proteção no motor. Isso aqui já sei que tá errado. É obrigatório o uso de proteção no motor, eixo e quaisquer outras partes móveis das embarcações que possam promover riscos à integridade física dos passageiros e da tripulação. Então, essa aqui é errada, porque é obrigatório. Aqui tá falando que não é. A embarcação estrangeira submetida à inspeção naval que apresente irregularidades na documentação ou condições operacionais precárias, representando ameaça de danos ao meio ambiente, à tripulação, a terceiros ou à segurança, poderá ser ordenada a não entrar no porto? Correto. Isso é correto. A autoridade marítima poderá delegar aos municípios, o artigo que eu falei com vocês, que é o artigo da sua prova, a fiscalização do tráfego de embarcações que põem em risco a integridade física de qualquer pessoa nas áreas, muita atenção aqui, ó, adjacente às praias, que sejam marítimas, fluviais ou lacustres. Nosso gabarito aqui,
Letra B, artigo 4º. Não coloquei aqui que ele tá um pouco, a questão está grande, tá? Então, pessoal, fizemos aqui 6 questões, tá? Vou falar aqui um pouco novamente do nosso material. Espero que vocês estejam gostando da aula. Comentem, gente. Coloquem aí nos comentários, curta a aula. Se tiver alguma dúvida, vocês perguntam, tá? Então, aqui a gente está tratando a primeira parte da Lei 9.537, tá? Então, assim, ó, prova remarcada, tá? A sua prova vai ser no dia 11/7. Então, assim, tem muito tempo para você estudar. Não quer dizer que você pode parar de estudar, tá? Quer dizer que continue os seus estudos, tá bom? Porque eu quero muita gente falando aqui, ó, passamos, deu certinho, conseguimos uma vaga. Então, o preço nosso aqui, material, vou falar mais uma vez aqui, tá? Vendendo nosso peixe, R$ 89,90. Gente, tá com preço bem bacana. Você consegue comprar o caderno de questões, só ele, por R$ 39,90. Por R$ 89,90 você tem a apostila, caderno de questão, 14 simulados, tá? A gente tá enviando ele todos de uma vez para você adequar o seu estudo à maneira que desejar. E o planejamento de estudo que você consegue passar o edital mais de 3 vezes. Muito mais, tá? Eu chuto de 4 a 5, mas aqui vamos leve aqui, vamos colocar 3 vezes. O material é digitado, o e-book estará na plataforma Hotmart, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, inscreva-se no canal, curta a aula. Se não gostou, coloque aí a sua dúvida, sua reclamação, se tem alguma coisa para poder passar pra gente, tá bom? Abraço. E essa semana mesmo a gente vai estar colocando a aula número 2 para vocês, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.